Nesse vídeo eu vou te falar sobre o modelo da Terra plana. Se você gostar do vídeo, você tem a liberdade para compartilhar com outras pessoas. Vamos lá. A Terra é plana e tem uma cúpula que a encobre. Essa cúpula impede que qualquer pessoa ou qualquer objeto saia da Terra. Então, essa história de que existe espaço sideral, de que existem planetas, estrelas, buracos negros a anos-luz de distância da Terra é apenas mentira. Na realidade, o Sol, a Lua, as estrelas estão dentro da cúpula e são bem menores do que você passou a vida acreditando. O Sol e a Lua realizam seu movimento sobre a Terra. Os mesmos giram. O Sol realiza seu movimento em 24 horas e faz com que ocorram os fusos horários, pois ele faz com que o ambiente pelo qual o mesmo passa por cima torne-se dia e quando ele vai se distanciando, vai anoitecendo. Os planetas também realizam seu movimento sobre a Terra. Cada planeta tem seu movimento próprio. Os planetas não são aquilo que você estudou, não são ambientes que podem ser pisados, não são gigantescos e não estão a milhões de quilômetros ou a milhões de anos-luz. Os planetas que existem são apenas aqueles que podem ser observados por telescópio. E são conhecidos como planetas, mas na realidade são estrelas errantes. Estrelas errantes são estrelas que têm um movimento distinto das outras estrelas. A Terra não é um planeta, a Terra é um reino. O Sol, a Lua, as estrelas e as estrelas errantes realizam seu movimento sobre a Terra e são bem menores do que você passou a vida acreditando. Existe uma estrela central, o nome dela é Estrela Polaris, e todas as outras estrelas realizam seu movimento de forma simultânea ao redor dessa estrela central. Os asteroides não existem. Asteroide foi uma invenção para te manter com medo de a qualquer momento um desses asteroides se chocar contra a Terra e destruir toda a vida. Então você passa a vida toda com medo disso acontecer, mas nunca vai acontecer porque não existe espaço sideral e muito menos pedras que estão nesse espaço fictício e que podem a qualquer momento cair na Terra. Também não existe essa de que meteoros podem cair na Terra porque meteoros são fenômenos eletromagnéticos. Eles não são objetos sólidos que podem cair. A Terra plana é eletromagnética. O movimento dos astros funciona através do eletromagnetismo e muitas coisas dentro do modelo da Terra plana funciona através do eletromagnetismo. Nós não temos dois pontos magnéticos, não temos o polo norte e o polo sul magnético, nós temos apenas um ponto central, que é o polo norte, o polo magnético, e todas as bússolas apontam para o polo norte. Se houvesse dois polos magnéticos, a bússola a certo momento ou a certa distância ela iria apontar para um ponto magnético e quando você estivesse próximo do outro ponto magnético ela iria apontar para o outro ponto magnético, mas isso não ocorre, pois nós só temos um ponto magnético e esse ponto magnético ele lança o eletromagnetismo para toda a Terra e faz com que tudo funcione de forma perfeita. Os astros não são gigantescos, o Sol não é gigantesco e não está a 150 milhões de quilômetros de distância. Ele está a mais ou menos 5 a 6 mil quilômetros acima e ele é bem pequeno. A Lua também é bem pequena e não está a milhões de quilômetros. E como eu disse anteriormente, não existe espaço sideral e o ser humano nunca ultrapassou a cúpula. O ser humano nunca saiu daqui. Então, o que existe fora da Terra? O que existe além da cúpula da Terra? Os textos bíblicos afirmam que fora da cúpula da Terra há um mar profundo. Nesse momento, se você passou a vida acreditando que a Terra era realmente uma esfera, você está muito confuso porque você estudou a respeito de buracos negros, de planetas que estão a milhões de anos-luz, você estudou sobre galáxias e tudo isso que você estudou
é provado através de imagens e vídeos, ou seja, não é provado. Você recebe essas imagens e vídeos das agências governamentais e acredita que são reais, mas não tem qualquer prova, pois essas imagens e esses vídeos podem e provavelmente são feitos em computação gráfica, em CGI. O Polo Norte é o polo central da Terra, é o centro da Terra plana. Acima dele há uma estrela. Essa estrela ela não tem movimento, é a estrela Polaris. Todas as demais estrelas, igual eu falei anteriormente, elas giram sobre a Terra, tendo por centro a estrela Polaris. O Sol e a Lua realizam seu movimento se aproximando do Polo Norte e se distanciando durante o ano, pois nós temos 2 círculos e o Sol e a Lua realizam seus movimentos se aproximando desse círculo menor e do círculo maior, e isso faz com que ocorra o Sol da meia-noite no período que o Sol está mais próximo do Polo Norte. Também ocorrem as estações do ano, pois no período que o Sol está mais próximo do Polo Norte é o verão nessas regiões, e no período que o Sol se distancia do Polo Norte é inverno nessas regiões e torna-se verão nas regiões que o Sol se aproximou. Mas se a Lua está dentro da cúpula e ela é bem menor, ela não é a causadora das marés, você deve estar se perguntando. E realmente ela não é a causadora das marés. Mas o que faz com que ocorram as marés? As marés ocorrem por 2 fenômenos: o eletromagnetismo, pois a água é diamagnética. O que é diamagnetismo? Diamagnetismo significa que a água é repelida por eletromagnetismo. E também a questão térmica. A água e várias outras matérias se expandem quando são aquecidas. Então, o Sol faz com que os oceanos se aqueçam e esses oceanos se expandem, ocorrendo as marés. E você deve estar se perguntando, e os eclipses? Eu vou te explicar sobre 2 fenômenos que faz com que o eclipse ocorra. Primeiro são os orbes, são corpos translúcidos que de tempos em tempos passam por frente do Sol e da Lua, fazendo com que ocorram os eclipses. É claro que existem os eclipses em que a Lua encobre o Sol. No entanto, existem outros eclipses. E também tem a questão eletromagnética, pois o eletromagnetismo interfere na Lua e no Sol, fazendo com que ocorram os eclipses lunares. Não, os eclipses lunares não ocorrem porque a sombra da Terra está eclipsando a Lua. Pois se isso fosse verdade, não poderia existir eclipses lunares durante o dia, e isso ocorre. Os eclipses lunares durante o dia ocorrem para quebrar essa ideia de que a Terra é uma esfera. Orbes são corpos translúcidos. Esses corpos não têm luz própria, então você não consegue avistá-los. No entanto, de tempos em tempos, ele passa por frente dos astros e faz com que ocorram os eclipses lunares e alguns eclipses solares, mas é bem raro. Mas você deve estar pensando, se a Lua e o Sol são bem menores e estão dentro da cúpula, o Sol iria iluminar a Lua constantemente. No entanto, a Lua ela tem luz própria no modelo da Terra plana. E como ocorre as fases da Lua? Você deve estar se perguntando. As fases da Lua ocorrem por interferência eletromagnética, pois a Lua tem sua luz própria e o Sol também. No entanto, há uma interferência no eletromagnetismo entre esses 2 astros. A Antártida, que você conhece como Polo Sul, na realidade são as bordas da Terra que separam a cúpula da Terra. Essas bordas não são bordas de 3, 5, 10 metros ou poucos quilômetros, são bordas continentais. Então, por mais que você chegue na Antártida, até você chegar na cúpula da Terra são milhares de quilômetros. E essa área é uma área altamente protegida por um tratado chamado o Tratado da Antártida, firmado por 51 países. Pesquise sobre o Tratado da Antártida.
Mas você deve estar se perguntando, mas eu consigo ver os navios afundando na linha do horizonte? Eu consigo ver o sol afundando na linha do horizonte? No entanto, o que você vê é apenas perspectiva, pois há um ponto de fuga chamado, que impede que nós vejamos além do que a nossa visão permite. Nós temos uma limitação na nossa visão. Se você observar um navio afundando supostamente na linha do horizonte e você usar uma câmera, você consegue rebuscar esse navio e novamente ele vai aparecer através do zoom. Dentro do modelo da Terra esférica, se você está a uma distância de mais ou menos 90 km de um objeto, é para esse objeto afundar na linha do horizonte cerca de mais de 600 km. No entanto, isso não é possível de ser observado na realidade. A realidade nos mostra que não há curvatura. Por exemplo, a cidade de Chicago, que está separada pelo lago Michigan, e a margem oposta está a mais ou menos 90 quilômetros, ou seja, seria impossível de se ver a cidade se a Terra fosse esférica. No entanto, é possível observar a cidade a 90 quilômetros de distância, mostrando que não há curvatura. Outro questionamento que fazem é a respeito dos satélites. Os satélites existem na Terra plana? Os satélites existem, no entanto, eles não estão na órbita da Terra. Os satélites, eles se mantêm na sua altitude devido aos balões de gás hélio. Então, esses equipamentos são suspensos por balão de gás hélio. Então, você pode chamá-los de balão-télites. Mas se você ainda está duvidando de que a Terra realmente é plana, observe a luz do Sol. A luz solar mostra um Sol pequeno e local. O Sol não é gigantesco e não está a milhões de quilômetros. E isso você pode observar através dos raios solares, que são raios difusos, não são raios paralelos. Eles não chegam de forma paralela. E isso se explica porque Eratóstenes teve a conclusão de que em uma cidade havia sombra e na outra cidade não havia sombra. Ou seja, se na sua casa você coloca dois objetos e tem sombra diferente, não significa que a sua sala é esférica, significa que a fonte de luz está mais próxima. Ou seja, a fonte de luz sol está mais próxima e esse é o motivo pelo qual em uma cidade há uma sombra e na outra cidade há uma sombra diferente. De tempos em tempos ocorre um fenômeno chamado inversão eletromagnética, e essa inversão é responsável por grandes catástrofes que ocorrem como períodos glaciais, entre outros. Nós vivemos em um sistema de engano. Dessa forma, o sistema educacional, a mídia, eles te enganam de todas as formas e em várias áreas. Não é apenas na política que você é enganado, é na religião, é na história e é na própria ciência. Hoje em dia, a ciência não prova nada. O que a ciência prova é através de imagens e vídeos que podem facilmente ser manipulados. No entanto, você tem essas imagens e esses vídeos como se fosse verdade absoluta. E isso não é ciência. Ciência é experimento. Dessa forma, se você duvida de algo, você tem a capacidade de reproduzir o experimento para chegar na conclusão. No entanto, a gente não consegue reproduzir esses experimentos fantasiosos. E não é verdade, não é ciência, não é fato. Quer um exemplo? Não existe qualquer experimento científico que prove a gravidade. A gravidade surgiu depois que afirmou-se que vivemos em uma Terra esférica e surgiu logo o questionamento: se nós vivemos em uma Terra esférica, por que nós não caímos? Por que os objetos não caem? Aí houve a necessidade da criação dessa fantasia, gravidade, para colar pessoas e objetos em algo esférico. Aí houve a necessidade dessa explicação, dessa gravidade que nunca foi provada. Se uma maçã cai, não é gravidade, é densidade. Olhe para tudo à sua volta. Toda a matéria à sua volta tem uma densidade.
o metal tem uma densidade, a madeira tem uma densidade, o ar tem uma densidade, a água tem uma densidade. E observe que tudo se acomoda no espaço conforme a sua densidade. Primeiro, a matéria mais densa, ferro, madeira, pedra, e depois a matéria menos densa, são os gases. E os gases bem menos densos, como o gás hélio, ocupa as camadas mais altas, e esse é o motivo pelo qual o gás hélio não desce, ele não ocupa as camadas mais baixas por causa da densidade dele. Então, o que mantém cada coisa, cada objeto no seu devido lugar é a densidade. Por que nós não flutuamos? Porque nós somos mais densos do que o ar, então nós ocupamos as camadas mais densas. E como eu falei, a Terra não é um planeta. A Terra não realiza qualquer movimento, a Terra é estacionária. A Terra é plana, estacionária, tem uma cúpula, o Sol, a Lua, as estrelas e as estrelas errantes estão dentro da cúpula e são bem menores do que você estudou e realizam seu movimento circular. Não é a Terra que realiza qualquer movimento. Existe um sistema de engano. Você é enganado desde a infância, pois sabe-se muito bem que uma criança não tem capacidade crítica. Dessa forma, ela absorve as informações e tem essas informações como verdade absoluta. E te enganam através de narrativas, de imagens e vídeos. Dessa forma, se você for analisar todas as imagens e vídeos que afirmam que a Terra é esférica ou que existe o universo ou o espaço sideral, são imagens feitas em computador e têm o intuito de te enganar. Agora você deve estar se perguntando, e os voos? Não existe qualquer voo que passe por cima da Antártida, porque a Antártida não é um continente. A Antártida são as bordas da Terra e é impossível passar pelo centro da Antártida. E depois de ter te dado todas essas explicações a respeito do modelo da Terra plana, eu vou encerrar afirmando algo. A Bíblia é um livro que fala sobre uma Terra plana. Não tem como você acreditar na Bíblia e não acreditar no modelo da Terra plana, porque literalmente tem centenas de versículos que remetem a uma Terra plana e eu vou deixar esses versículos aqui. Leia todos esses versículos nos textos originais ou em alguma tradução que seja fiel aos textos originais. Eu sugiro a Bíblia Israelita Restaurada, pois as traduções na linguagem de hoje, elas mudaram muito desses versículos para se encaixar com a ideia que tem-se na atualidade.